Olha, Gabriel, eu sei que o que eu vou falar agora vai gerar um pouco de barulho, porque a turma é brasileira, patriota e esquece, mas eu te dou um exemplo. Hoje de manhã, no principal canal de notícias, que seria o TC News daqui do mercado americano, que é a CNBC, que fica o dia inteiro falando de mercado financeiro, eles estão inclusive dentro da bolsa fazendo a análise diária, tem vários programas, é a 24 horas de cobertura do mercado. O Trump deu uma entrevista de quase uma hora para o pessoal da bancada das 8 da manhã na CNBC. Falou de tarifa, falou de Fed, falou dos dados da economia, falou sobre a Europa, tarifas do Canadá, tarifas sobre o Japão, e o único país emergente que ele falou foi a Índia, citando a parada em relação a comprar o óleo da Rússia e por que vai tomar um pênalti. Em nenhum momento ele foi perguntado, ele levantou a bola de Brasil, de sanção a ministro do Brasil, de tarifas do Brasil, da relação dele com o presidente do Brasil. Por quê? O Brasil é insignificante no contexto global para essa turma. Somos um país emergente que vendemos commodities só. Para os Estados Unidos, ele olha para cá e faz o que ele tem que fazer de negócios, e o Brasil fazendo negócios e vice-versa, mas assim, não é notícia. No dia das sanções brasileiras em relação ao imperador do Supremo, teve uma notinha de 1 segundo na TV. Para você ter ideia, eu moro aqui há 11 anos, no dia do impeachment da Dilma, a cobertura no jornal foi maior para a parada que estava rolando em Nova York de Porto Rico do que do impeachment da presidente do Brasil. Nós somos bairristas aqui, eles não se importam. O Trump vai pôr tarifa e está mexendo porque o presidente do Brasil não para de falar que quer desdolarizar, mas ele fala sozinho, porque até os pares dele, Rússia, China, nem apareceram para apoiar. E quem vai sofrer vai ser o Brasil e o povo brasileiro, porque agora, com a prisão do ex-presidente, estão falando que vai vir mais sanções, em mais ministros e tudo mais. Isso gera incerteza. O que está segurando o Brasil é uma Selic de 15%, que com os Estados Unidos os juros caindo, o povo quer carry trade. Então o Brasil fica atrativo, porque hoje, na minha modesta opinião, o melhor ativo no Brasil é o dólar, que está dando uma mega oportunidade para quem quer se proteger disso tudo de dolarizar e investir aqui fora. R$ 5,543. Pois é, ô Fábio, você sabe, né? Que você já tá mexendo com o chat aqui, viu? O chat fica maluco, tem quem concorda, tem quem discorda, sempre com educação, hein, galera? Manda aqui o chat, pode mandar a sua opinião, sempre com educação. Então você vê essa oportunidade do dólar, só para reforçar com a galera, que você imagina que esse patamar aqui de R$ 5,543 que a gente tem no dólar futuro, não é condizente com com o que você tem observado do cenário macro geral, Fábio. Vamos fazer um exercício, Gabriel. Até a turma do chat ajuda. Quais são os maiores medos dos brasileiros hoje? Escalada da guerra tarifária, onde os produtos brasileiros vão dificilmente conseguir ser competitivos aqui fora, porque estão com medo que a tarifa vá de 50%, que já é a maior, para 100%. Segundo medo é que essas sanções peguem empresas brasileiras e o Brasil, que até isso estava rolando no Brasil no final de semana, seja expurgado do SWIFT, como a Rússia foi, e fique isolado. Outro medo que a turma tem é que, vendo os movimentos do presidente do Brasil, o Brasil vire mais uma Venezuela do que uma Argentina. É um medo real dos brasileiros. Tanto que a popularidade do presidente está na lama. Ele tem que ficar fazendo esses discursos, prendendo o ex-presidente, fazer barulho por causa disso. Outro medo é a gente estar vivendo uma ditadura do judiciário, onde o careca faz o que quer. Vocês morrem de medo disso, vão deixar todo o seu dinheiro investido no Brasil só porque te pagam 1% ao mês? O dólar ainda está dando a chance. Essa é a diferença. Aqui, a gente foi de um governo de um lado, uma ideologia muito forte para um lado, para um extremo do outro. O mercado não está nem aí, a economia continua fluindo, a bolsa subindo, as empresas se reinventando, por quê? São globais. Não interessa se lá está o Biden, se está o Trump, se está o Obama, a vida segue. Entra tarifa, sai tarifa, acontece coisa, é guerra, é terrorismo, a vida segue. Aí o presidente fala uma besteira, a bolsa cai, o dólar sobe. Desfaz a besteira, o dólar cai, a bolsa sobe. A gente vive disso, o brasileiro vive em estado de alerta o tempo inteiro. É isso que só que como está nesse dia a dia, não percebe. O inferno que é viver assim.
Tem que ficar, olha o portfólio, compra isso, vende aquilo, não consegue pensar, oh, eu vou investir para 10 anos. O longo prazo no Brasil é um ciclo eleitoral que, coincidentemente, é um ciclo de Copa do Mundo, que a gente sabe que tudo muda de 4 em 4 anos. É a visão do Fábio Fares, especialista do mercado. O Fábio também citando, né, as críticas que alguns fazem às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Alguns pontos, inclusive, da decisão do ministro de decretar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro causa divisão, até mesmo para os especialistas de direito constitucional, muito sobre a questão de não poder, né, se comunicar ou realizar postagens nas redes sociais, o que levanta muito a crítica para quem olha um exagero, para dizer dessa maneira, das decisões do ministro. É um tema bastante complexo, né, que daria para tratar de vários pontos ali, mas no caso, o nosso foco aqui no Tarde TC News é em relação a mercado e a repercussão que a bolsa, que os investidores dão a esses assuntos, e o Fábio trouxe a opinião e a avaliação dele. Você concorda? Você discorda? Deixa a sua mensagem. Importante também é você deixar o seu like aqui na transmissão de hoje. Algumas perguntas eu vi que chegaram ali no nosso chat, que o chat agora tá bombando aqui no comentário do Fábio, mas você pode mandar perguntas também, oportunidades, porque, Fábio, muita gente, quando a gente tava falando de balanços corporativos das empresas ali, agora mudando um pouco de assunto, eu vi muitos comentários sobre Palantir, que reportou ontem, né, e Palantir tá subindo quase 7% neste momento no mercado americano, o avanço de Palantir, que alguns até tem uma brincadeira que fazem, ó, já Palantir vai substituir aí a Tesla entre as 7 magníficas pelo andar da carruagem. Você gosta dessa empresa? Você gosta do ativo, Fábio? Olha, a Palantir ela tem um contrato muito forte com o governo americano e tem aproveitado esse avanço da tecnologia para surfar uma onda muito parecida com o que Tesla surfou lá atrás, quando ninguém acreditava nos carros elétricos. O resultado dela ontem foi relevante, a ponto até do CEO mandar um recado para os haters, né? Continuem apostando contra, que vocês vão continuar perdendo dinheiro. Agora, eu não entendo muito do que eles fazem em termos do além do que eles apresentam para ver todo esse potencial e essa esticada num valuation de uma coisa que, por exemplo, depende muito do governo americano. Amanhã troca-se presidente, o cara resolve não querer ter mais esse contrato, como a gente viu o próprio Trump fazer isso com outras coisas, fica um pouco complicado. Mas a empresa tem se provado, e eu acho que o principal hoje em dia é a gente entender isso. O que a empresa faz e qual é a longevidade que ela pode ter. E hoje Palantir surfa sozinha nesse nicho de defesa, de softwares para defesas e tudo mais, que é o que tem feito ela colher bastante frutos. Mari, algumas perguntas chegaram por aí também, né, que você separou aqui, perguntas para o Fábio Fares, aproveitar a participação dele no nosso Tarde TC News de hoje. Vamos lá então, boa tarde, Fábio. A primeira pergunta é do Carlos, membro aqui do nosso canal, e é sobre as ações da Caterpillar, que sobem 0,12% aos $434,21. Ela reportou resultado hoje ou ontem, né? Se eu não estou enganado, eu não acompanho muito na risca o resultado. Caterpillar é uma que tem potencial agora com juros caindo, porque uma das coisas que vai acontecer nesse país no próximo semestre, entre outubro e começo do ano que vem, é uma injeção de obras de infraestrutura. Então, Caterpillar, por exemplo, John Deere, são duas que vão se dar momentaneamente bem por causa disso. É uma empresa muito estruturada, o resultado foi em linha com o esperado. O problema todo que a gente passa, e ele deve entender isso, é que só se fala das 7 magníficas, né? Eu dou um exemplo disso. Você gosta de Caterpillar, vai olhar a Coca-Cola. Coca-Cola está extremamente interessante num caso de crescimento constante, caixa bom, a empresa crescendo em outros nichos, já liderando. Só que a Coca-Cola, ela não vai crescer 30 vezes no ano e tudo mais, as pessoas torcem o nariz. Mas é uma baita de uma empresa que se reinventou nos últimos anos.